Olá, vamos começar agora mais um vídeo de cálculo numérico, agora sobre o projeto 5, que é estimando a temperatura em uma placa com interpolação. Os componentes do grupo são Gustavo, Lucas, Matheus, Pedro e Rodrigo, com os seguintes RAs. Hoje apresentaremos o método de Lagrange com uma pequena explicação e exemplo, e depois partiremos para o código em Python. Começando então pela primeira parte, a explicação do método de Lagrange, a gente vai partir do estudo de pontos x e que vão de 0 a n, e funções desses pontos x, y, que são os nossos y, i, também indo de 0 a n. Para então que a gente possa determinar o polinômio Pn de x, que tem grau menor ou igual a n, que vai interpolar f por esses pontos x, y, a gente vai representar ele pela somatória das multiplicações yi vezes li de x. Esses lk de x, na verdade, são graus, polinômios de grau n. E para defini-los, a gente vai pôr uma condição, que o Pn de xi tem que ser igual a yi. Ou seja, para vários valores de i, temos a demonstração nessas fórmulas. Porém, a gente precisa impor uma condição para lk de x, que diz que lk de xi é igual a 0 se k for diferente de i, e é igual a 1 se k é igual a i. E para que isso seja obtido, a gente tem a seguinte fórmula: lk de x é igual a x menos x0 vezes x menos x1 até x menos xn. Tudo sobre xk menos x0 até xk menos xn. Mas por que tem que ser essa equação? Então, tendo a equação acima, a gente pode supor que se x é igual a xk, a gente vai ter lk de xk com a seguinte fórmula. Só que se a gente observar, os termos que estão em cima vão ser igual aos termos que estão embaixo. Portanto, eles podem ser cancelados e isso vai dar 1. Se a gente, por outra vez, dar que x é igual a xi, sendo i diferente de k, por exemplo, o y0, a gente vai ter um termo sendo zerado. Seja, a gente escolhendo i igual a 0, a gente vai ter x0 menos x0, sendo 0. Se a gente escolher i igual a 1, a gente vai ter x1 menos x1 dando 0, e assim por diante, na parte superior da fração. Ou seja, isso será igualado, como um todo, igual a 0. Tendo então a forma geral de Lagrange para o polinômio, como visto inicialmente, e assim a gente pode simplificar na equação 1 como a somatória de k partindo de 0 até n, de yk vezes lk de x, sendo esse lk de x a equação acima, equação 2, que a gente pode simplificar como mostrado a seguir. Agora partiremos para um exemplo desse método. Oi pessoal, tudo bem? Então eu vou apresentar um exercício sobre o método de Lagrange. O exercício consiste em encontrar um polinômio interpolando os valores dos pontos fornecidos na tabela, e eu preciso achar um polinômio de grau 2. Aqui a gente já sabe que vai dar certo, porque foram fornecidos 3 pontos e é o necessário para achar um polinômio de grau 2. Então, utilizando as equações 1 e 2 que foram mostradas anteriormente pelo Rodrigo, eu, eu substituo para n igual a 2 e acho essa equação, que vai ser o formato do nosso polinômio, e essas equações que vão mostrar os valores de L. Aqui, então, agora basta substituir os valores fornecidos para a gente da tabela nas equações encontradas. Aqui eu fiz todas as substituições, e esse é o polinômio encontrado. Passando, eu simplifico o polinômio, e aqui eu determino os valores de A. Espero que vocês tenham entendido o exercício. Agora vamos para o código. Olá pessoal, eu sou o Gustavo e hoje no projeto 5 vamos determinar a temperatura de uma placa 3D por meio da interpolação de Lagrange. Então, a princípio, temos aqui a placa elevada com seus pontos de temperaturas em F, aqui as coordenadas em Y, em X, sendo que XI e YI são os pontos médios de X1, X2 e Y1, Y2, respectivamente. Utilizamos um polinômio de grau 1, neste caso, por conter 4 variáveis apenas. E aqui temos a interpolação bilinear, que vai determinar, durante o código, a temperatura que a gente procura, que é Fxi e Yi.
Então, iniciando o código, temos o import de algumas bibliotecas, a definição dos parâmetros a partir de 2 RAs. Esses parâmetros são as temperaturas e as coordenadas da figura acima, a figura da placa de calor. Em seguida, temos a definição da interpolação de Lagrange para dois parâmetros, xi e yi, que retorna essa equação, que é a mesma equação utilizada aqui nessa figura para definirmos os pontos de temperatura. Aqui temos a parte da plotagem do gráfico, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Vamos só compilar e executar o código. Ele vai me passar esses parâmetros solicitados, e temos aqui que para esse RA, o fxy, que é a temperatura que a gente procura, vale 56 graus Celsius, para a coordenada x igual a 30 e y igual a 51. Então, como vai funcionar o gráfico? Ele vai de 8 a 52 em x, 23 a 79 em y, e o z varia de acordo com a equação. Então, o primeiro ponto de temperatura, fx1, y1, vale 25 graus Celsius. Ele é esse ponto primeiro mais perto da origem. Um pouquinho acima de 20, 25 graus Celsius. O segundo ponto, x1, y2, é esse ponto em amarelo, que vale 85 graus Celsius. O terceiro ponto, x2, y1, vale 108 graus Celsius. Então, esse ponto mais elevado, de maior calor, um pouco acima de 100, aqui em amarelo, 108 graus Celsius. E o terceiro ponto vale 6 graus Celsius, que é esse ponto x2, y2 mais abaixo. Então, o ponto que a gente procura é o fxy, y. O xy ele vale 30 graus, então ele está aqui nesse rumo, e y vale 51. Então, mais ou menos aqui no meio, subindo aqui, mais ou menos no meio da placa, mas mais ou menos a temperatura, ele vai de 56 graus Celsius. Então, temperatura média aí para o ponto que a gente procura. Nesse segundo bloco de código, eu vou explicar a parte que eu tinha deixado para trás, que é a parte do gráfico 3D, e também dos dados que ele vai gerar. No bloco anterior, a gente utilizou valores definidos para xi e yi, que são os pontos médios. Nesse bloco, a gente não vai utilizar esses valores definidos. O que a gente vai fazer é o seguinte: o xi e o yi eles estão definidos estão dentro dos intervalos de x1, x2 e y1, y2. Então, a gente vai trabalhar com esse intervalo, com os dados dentro desse intervalo. Então, o código é o mesmo, o gráfico vai ser o mesmo. Então, se a gente utilizar esse primeiro RA, ele vai gerar aqui os dados do gráfico. O gráfico é o mesmo que a gente plotou aqui em cima, com os pontos iguais, o ponto que é fx e y é igual, o xi e o yi são iguais. Só que o que difere dele é que ele trabalha com esses dados agora. Esses dados, eles plotam os pontos aqui de temperatura. Então, o que acontece? Temos aqui o xi e o yi. Eles estão dentro de matrizes. E eles variam, eles são gerados dentro desse intervalo. x1, que vale 8, x2, que vale 52, y1, que vale 23, e y2, que vale 79, como a gente descobriu aqui. 8 e 52, 23 e 79. Então, eles trabalham dentro desse intervalo. E todos esses pontos que ele gera em x1, e que ele gera também em y1, são pontos que vão se formar pares de x1 e y1, que vão ser jogados nessa equação de Lagrange, e essa equação de Lagrange vai gerar os outputs de f, xi e yi, que estão aqui em cima. Então, todos esses outputs aqui desses dados, eles são os pontos que formam o gráfico 3D, que formam os pontos de temperatura. Então, por exemplo, se a gente pegar 30 e 51, que são x1 e y1, então a gente vem aqui, por exemplo, 30 está definido aqui em x1 e 51 em y1. Se a gente jogar esses dois valores dentro da equação de Lagrange, ele vai retornar o valor que a gente encontrou acima, que é 56 graus Celsius para esse ponto. Então, como que é feito dentro do código agora? Então, primeiro a gente define três vetores, na qual o x, y, y são os vetores de eixo x e y, e o vetor z que varia de acordo com a equação com os parâmetros de x, y e y. Em seguida, vamos à parte matricial, que é essa parte que ele gera aqui nesse output. A parte matricial ela pega as coordenadas vetoriais e transforma as coordenadas da matriz para que ele consiga gerar o gráfico. E isso é feito através do import da chamada da biblioteca NumPy com essa função meshGrind, que ele vai fazer todo esse compilado de dados em matrizes. E aqui temos alguns dados do gráfico, a plotagem do gráfico, para que retorne o gráfico 3D com os pontos de temperatura corretos.
Então vamos repetir o processo para o segundo RA. Vão alterar alguns parâmetros, o gráfico vai alterar um pouco, mas a ideia vai ser a mesma. Então para esse RA, o ponto que a gente procura vale 83,25 graus Celsius. Aqui tem um gráfico um pouco diferente. Vamos fazer para o segundo bloco, para a gente ver que ele também vai gerar os dados específicos desse RA e o gráfico vai ser o mesmo, com seus extremos e temperaturas. Então, através da interpolação de Lagrange, a gente conseguiu determinar a temperatura de uma placa em um âmbito 3D, tendo alguns extremos de temperatura e outras partes mais lineares. Sendo que para o primeiro RA, o ponto que a gente procurava valeu 56 graus Celsius, e nesse segundo RA, o ponto que a gente procura vale 83,25 graus Celsius. Bom, para finalizar o método de Lagrange, o código não se utiliza de uma forma explícita de usar a função g de x interpolando com f de x em um conjunto de dados. O programa, como o Gustavo bem mostrou, se utiliza de uma forma implícita que basta apenas você fornecer um valor xp para que o programa consiga chegar no valor g de xp correspondente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aprendido um pouco mais sobre a interpolação pelo método de Lagrange. Até mais!